Olá, discípulos do Kyrios Jesus Christos, Rios, Theos, Soter. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar. E o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho, para ouvir e ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia. Sou capelão sênior, delegado regional Sudeste e primeiro vice-presidente da ONCC, Ordem Nacional de Capelania Cristã, e ainda mais trainer em psicologia positiva, maestria em inteligência emocional, maestria em PNL, programação neurolinguística, terapeuta comportamental e ainda mais praticante de microexpressões faciais. Tudo isso para entregar o melhor significado, o melhor conteúdo que vai gerar em sua vida, se você acreditar, saúde mental, emocional e espiritual. E aqui agora, nessa jornada terapêutica de capelania real, multiministério, a palavra de Deus vai gerar uma transformação. A palavra de Deus vai gerar uma estimulação cerebral profunda. A palavra de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Você vai se livrar dos vícios, maus pensamentos, procrastinação, autossabotagem, calúnias, murmurações e outros sentidos. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, geminós e patentes, traquelizo aos olhos oftalmos daquele a quem temos de prestar contas. Logos. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu cérebro e ainda mais em seu coração. O grande da palavra de Deus, de seu requerimento e oferecimento, é que se trata de uma questão viva para todos os homens em todos os tempos. Outras coisas podem facilmente passar ao esquecimento
ou ter um interesse puramente acadêmico ou de museu, mas a palavra revelada de Deus, dirigida a você, aqui agora, significa vida, no grego zoé. A exigência da palavra de Deus é algo que você deve encarar. O oferecimento da palavra de Deus é algo que você precisa aceitar. Consegue entender tudo isso? A palavra de Deus é eficaz. Um dos atos interessantes da história é que cada vez que os homens tomam a sério a palavra de Deus e amam a palavra de Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo entendimento e toda a força, sucede acontecimento de significação. Quando a Bíblia foi publicada numa linguagem clara ao alcance do homem comum, ocorreu inevitavelmente a reforma. E hoje, 31/10/2024, estamos comemorando a reforma protestante, quando o povo toma a sério a palavra de Deus, dá-se conta de que ela não é apenas objeto de estudo, leitura ou dissertação, mas é algo que deve levar-se a cabo a sério. A palavra de Deus é penetrante. Ela, a palavra de Deus, prova a sua vida terrena e dá um diagnóstico. A palavra de Deus é penetrante, prova a sua vida terrena e sua existência espiritual. Tanto a sua vida corporal como a mental, emocional e espiritual são escrutinadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus esquadrinha perfeitamente os pensamentos e as intenções do homem. Os pensamentos no grego entimeses são a parte emocional do homem, aquela que é governada pelos sentimentos ou os instintos e as paixões. A intenção é noia no grego, é a parte intelectual governada pelo intelecto e a vontade. Você sabia? É como se a sua vida emocional, intelectual, deve estar submetida de modo igual ao exame ou diagnóstico de Deus. Consegue entender tudo isso? Todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos de Deus. Para nus, a palavra grega é gemenos, o que quer dizer é que perante os homens você pode levar o seu disfarce e atrativos externos,
mas perante a presença de Deus, você é despojado de tudo isso e deve se apresentar tal como é. Eu quero que você se lembre disso. Você está aberto aos olhos de Deus. Aqui usa-se a palavra tretakelismenos, ou tretakelizo. Trata-se de um termo não comum e cujo significado não é inteiramente certo. Parece ter se aplicado em 3 sentidos diferentes. Você está aberto aos olhos de Deus. Tetrakelismenos. Em primeiro lugar, no jargão dos lutadores, para indicar que um deles agarra pelo pescoço a seu adversário até imobilizá-lo. E eu fico pensando, você pode escapar de Deus por um tempo, o Cronos, mas no final Deus te agarra de tal maneira que não pode evitar um encontro face a face. Ninguém consegue escapar do Deus inescapável. Segundo, a palavra usa-se para o esfolamento de um animal, tetrakelismenos. O animal é pendurado para tirar-se o couro. Os homens poderão te julgar por sua conduta e aparência externas, mas Deus vê o segredo mais íntimo do seu coração, de sua mente, os lugares mais recônditos do coração intelecto estão à vista de Deus. Já parou para pensar nisso? A palavra de Deus está gerando uma estimulação cerebral profunda. A palavra de Deus está dando uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Terceiro lugar, parece que em certa época antiga, quando um delinquente ia ser levado a juízo ou a execução, era colocado debaixo do queixo uma adaga com a ponta para cima, para que não pudesse baixar a cabeça envergonhado, mas sim tinha que mantê-la erguida para que todos pudessem contemplar o seu rosto e sua desonra. Um homem nessas condições estava tetrakelismenos. Portanto, significaria que no final você vai enfrentar o olhar de Deus. Você pode evitar o olhar das pessoas perante a qual se envergonha, mas no final não pode agir assim perante Deus. Você está obrigado a olhá-lo face a face. Chega um momento em que cada ser humano vai encontrar-se com Deus, de cujos olhos nada está oculto, nem pode ocultar-se. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? Você
não pode viver na prática do pecado, pois essa é a marca dos filhos do diabolos. Por certo, nenhum cristão é impecável, mas Deus espera que o verdadeiro cristão não vive de modo habitual na prática do pecado. Chega um momento que você deve perceber que a vida é curta demais e no final a única coisa que realmente importa não é como os outros te veem, mas como Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, te vê. Quando chegar a hora de você descansar no Senhor, não precisa ter medo, nem a morte pode separá-lo do amor de Deus. Deus fez você para ver e saborear a sua glória. Persiga isso com toda a sua mente, acima de tudo. Você precisa ter uma consciência tranquila. Quando você ama como Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ama, tem consciência tranquila diante de Deus, pois o fruto do amor é a confiança. É amando os outros de verdade que sabemos quem é da verdade. A Bíblia diz, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. 1 João, capítulo 3, versículo 19. A Bíblia diz, eu acredito, no momento que você buscar a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, com o coração quebrantado, arrependido, reconhecendo sua impotência, você o adorará. E cada vez que se sentir envolvido por um abraço, sua alma vai ganhar um pouco mais de brilho por refletir a glória dele, Cristo Jesus. Cristo Jesus, pense nisso e se sentirá preparado ou preparada para o que a vida tiver a lhe proporcionar. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ressuscitou ao terceiro dia. O seu futuro é muito mais brilhante do que as coisas deste mundo hostil. Para os verdadeiros cristãos, iremos desfrutar da Jerusalém celestial, a casa do Pai, onde Cristo Jesus foi nos preparar lugar. Tranquilizar o coração é o processo pelo qual você conversa, dialoga e arrazoa com a sua consciência e se persuade de que, pelo perdão obtido mediante o sangue precioso de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, você é absolvido da culpa e está no favor de Deus. No processo de argumentação consigo mesmo, você usa o amor pelos irmãos, o amor pela igreja, como evidência de que foi alcançado pelo amor de Deus. Amar os irmãos, amar a igreja, é o remédio para algum dos males emocionais, mentais e espirituais. Naquele momento que você tem comunhão com Cristo e com a Igreja de Jesus Cristo, você se sente feliz. Há 3 atores no drama
emocional, mental e espiritual. 3 oradores neste debate interior. É uma espécie de julgamento, com o seu coração como acusador, você mesmo como advogado de defesa e Deus como juiz. Você precisa amar a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e ainda mais a Igreja de Cristo Jesus. Você precisa começar um novo passado. Quando você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, significa que se uniu a Ele na sua morte e morreu com Ele. Quer saber o que significa isso? Que a cruz derrota o poder do pecado. Naquele momento que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu na cruz, Ele não só te livrou da culpa, mas do poder do pecado. No momento em que você se converteu a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, na semelhança do batismo, morreu com Ele, Cristo Jesus. Você foi unido em Cristo Jesus. Foi unido em sua morte. É por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que você não vive na prática do pecado e dos maus hábitos e dos vícios. Você precisa deixar o passado no passado e viver o presente aqui e agora com entusiasmo, com alegria. E caminhar firme na certeza de que a graça de Deus lhe restaurou e que pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, você foi aceito por Deus como membro de sua família. Agora você é filho de Deus, herdeiro de Deus, corredeiro com Cristo Jesus, habitação de Deus em que Ele ama, e Cristo Jesus tem todo o seu prazer. Já parou para pensar nisso? Quando você estava no pecado, ignorando a Deus, construindo a sua própria identidade com coisas desse mundo, era um porco travestido de pele humana, é um cachorro sem dono. Você amava o pecado, amava a lavagem e a porcaria do mundo. No momento que você foi resgatado, liberto e perdoado e salvo pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, recebeu a transformação pelo Evangelho de Jesus Cristo e o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e nesse sentido passou de porco, cachorro, para se tornar um novo homem, uma nova mulher, com uma nova natureza, a natureza espiritual, como ovelha de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Mas se você continua se alimentando de falsas doutrinas e em comunhão com falsas religiões, talvez você não é um homem ou mulher. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o único capaz de transformar a sua vida e a sua família em todos os níveis e sentidos que você pode pensar ou imaginar. Mas cuidado com as falsas doutrinas, elas são destruidoras e venenosas. O homem está espiritualmente morto, mas Deus tem vida espiritual para ele, pois não há nenhuma necessidade
que não possa ser suprida por Deus, não há vazio no coração que Deus não possa encher. Homens espiritualmente mortos à vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vida de ordem espiritual eterna. Deus não muda em sua essência. Deus permanece sempre eterno, eternamente o único Deus imutável, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda em seus atributos. Ele, Deus, com sabedoria, planejou o meio da salvação da humanidade. Os olhos de Deus veem todas as coisas e não estão embaçados. Os ouvidos de Deus ouvem todos os gritos, suspiros, choros, gemidos e clamor do seu povo, a sua igreja, e não estão tapados para suas orações. Ele, Deus, é o mesmo em sua sabedoria. Ele, Deus, sabe agora tanto quanto antes, nem mais nem menos. Ele, Deus, tem a mesma capacidade ilimitada e a mesma paciência infinita. Ele, Deus, permanece inalterado. Bendito seja o nome dele na sua justiça. Justo e santo ele, Deus, era no passado, justo e santo ele é agora. Ele, Deus, está inalterado na sua verdade. Ele, Deus, promete e realiza. Ele, Deus, disse isso e isso será feito. Ele, Deus, não varia na bondade, generosidade, benevolência da sua natureza. Guarde isso em sua mente, em seu coração. Ele, Deus, nunca mudou no seu amor. No princípio, quando ele, Deus, firmou a aliança, quão cheio estava seu coração de amor pelo seu povo. Ele, Deus, sabia que seu único riós, Jesus Cristo, teria que morrer para ratificar os artigos daquele acordo. Ele, Deus, sabia muito bem que tinha de dar o seu melhor pelos amados de suas entranhas e enviou Jesus Cristo à terra para derramar seu sangue e morrer por nós. Ele, Deus, não vacilou em ratificar aquela poderosa aliança, nem evitou seu cumprimento. Ele, Deus, ama hoje tanto quanto no passado, e quando o sol deixar de brilhar, a lua de mostrar a sua tênue luz, ele, Deus, ainda amará e para sempre e sempre, eternamente. Deus não muda em seus planos. A Bíblia diz: antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Qualquer coisa que esfrie o seu amor por Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o mundo. Se você começar a confiar em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, confie nele mais e mais e mais. Deixe a sua fé em Cristo Jesus ser a coisa real e prática por toda a sua jornada cristã rumo a Jerusalém celestial. Não confie em Cristo Jesus apenas sentimentalmente sobre algumas poucas grandes coisas espirituais, mas confie tudo a Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.
Eu quero que se lembre disso, tanto para o presente quanto para a eternidade, tanto para o corpo como para a alma. Confie em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sempre. Veja, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sustenta o mundo usando nada além de sua palavra, Logos, Rema. Não há nem suporte nem coluna. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, irá sustentar toda a dependência que a sua fé puder colocar sobre ele. Os maiores problemas são fáceis a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para resolver. Confie em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, até o pescoço. Dependa para valer, sim. Coloque todo o seu peso e todos os outros pesos sobre ele, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O futuro pode deixar tranquilamente com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que vive para sempre, sempre, sempre e jamais muda. O passado está agora nas mãos do seu Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, e você jamais será condenado por ele. Jesus Cristo. Creia nesse momento nos seus privilégios presentes. Você está salvo. Se você é um cristão verdadeiro pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, já passou da morte para a vida eterna, e você está salvo em Cristo Jesus e justificado pela fé em Cristo Jesus. Se você começar a confiar em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, confie nele mais e mais e mais. Eu quero que você se lembre disso aqui e agora. Nessa vida mortal, confia em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, para tudo. Confia somente nele, Cristo Jesus. É assim que se vive a jornada da fé cristã rumo a Jerusalém celestial. Sei disso por experiência. O braço exposto de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o suficiente em que se apoiar. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é quem segura a sua casa, a sua família. É o Espírito Santo, seu consolador em todo momento. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, te ouve. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se compadece de você e de sua família. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, te ajuda. Confie nele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sem cessar, e ore sem cessar. Confie nele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sem dúvida, sem hesitar. A vida da fé é a vida dentro da porta estreita de Deus. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em sua mente, em seu coração. Muitos benefícios advirão. Aqui agora eu quero chamar você para algo muito especial. Coloque toda a sua atenção na palavra de Deus. Você vai aprender muito bem. Estou compartilhando conteúdos e significados que amo e vai mudar a sua vida. Foi pensando em pessoas que realmente precisam que a palavra de Deus dá essa oportunidade de ouvir a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a única esperança.
Eu estou levando a palavra de Deus até você e a sua casa. Vai custar tudo para seguir a Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, mas vai custar ainda mais se você não seguir. Vai custar a sua alma. Já parou para pensar nisso? Jesus Cristo salva. Que linda palavra! Só Cristo Jesus é único e suficiente. Ninguém mais pode salvar. O nome de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, significa, o nome de Christos, Jesus, significa Deus é salvação. Cristo Jesus é aquele que veio ao mundo para morrer em lugar de pecadores como eu e você. Consegue entender tudo isso? Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está vivo e reina sobre todas as coisas. Ele é o nosso noivo rei. Ele, Cristo Jesus, salva. Sem ele, você está perdido e sua família no mesmo sentido. Quando você ouve a voz de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se sente feliz. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, de braços abertos, está te chamando para ter paz ao lado de Deus. Uma paz que não se pode encontrar em nenhum outro lugar. Reflita sobre essas quatro palavras. Só Jesus Cristo salva. Deixe que essas palavras toquem você e encha sua mente, suas emoções, seu coração de esperança. Creia, só Jesus Cristo salva em todos os sentidos e níveis que se pode pensar ou imaginar. A Bíblia diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Sua vida vai experimentar coisas novas. Vai ser incrível. Esse é o momento que você tanto esperava. E aqui agora. Se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha do jeito que você está, aqui agora. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança. Permita que o Espírito Santo transforme sua vida e convença você do pecado, da justiça e do juízo. Confesse os seus pecados agora a Deus em nome de Jesus Cristo e você vai experimentar o perdão, libertação e salvação, e ainda mais você vai obter saúde mental, emocional, espiritual e ainda mais milagres físicos, se for da vontade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em sua vida para a glória do nome de Deus. Te aguardo e te espero para o próximo significado da jornada terapêutica de capelania evangélica. Cristo Jesus abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar.